possível haver unidade? No mundo é possível haver unidade? Os irmãos acham isso mesmo, que é possível haver unidade no mundo? Pelo menos por um pouco de tempo. Porque tem-se, às vezes, um objetivo a atingir. Né? Porque nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, né? Eles, para atingir o propósito que era construir a Torre de Babel, eles se uniram, entraram em unidade. Mas uma unidade, como nós falamos na palavra de Deus, no mundo é complicado. Não existe. Mas nesta noite, eu quero compartilhar da unidade da palavra. A unidade da palavra. Essa história de Gideão é muito importante. Uma história magnífica, de uma vitória militar muito grande, porque eu vou dizer um milagre, 300 homens vencer 135 mil. Né? 300 homens vencerem 135 mil. Por que chegou nessa situação? O livro de Juízes, o pano de fundo dele, o livro de Juízes, retrata uma época muito difícil da nação de Israel. O povo havia abandonado o Senhor, Josué havia morrido, podemos dizer assim, por falta de uma percepção. Josué não fez um substituto, e quando ele morreu, simplesmente a nação ficou à deriva. Não tinha liderança. Os irmãos vejam como liderança é importante. Nós temos que andar sempre embaixo ou sob liderança. Diga, liderança é importante. Liderança é importante. Então era um tempo muito ruim, um tempo muito difícil, um tempo de muita dificuldade. Aquelas glórias lá de atravessar o Mar Vermelho, de atravessar o Rio Jordão, de tomar posse, já havia passado. Tinha caído no esquecimento. Aquelas coisas lindas e poderosas que haviam acontecido tinham ficado no passado. Décadas e décadas haviam se passado e simplesmente o povo havia se desviado. Aquele povo, aqueles anciãos do tempo de Josué também havia passado. Uma nova geração surgiu e diz o texto que não conheciam o Senhor. Eles não conheciam a Deus. Eles viviam um tempo de escravidão. O povo estava escravo. Eram dominados e escravizados pelos midianitas. E como eu disse, o mais grave é que não tinha liderança. Uma liderança fixa. Quando o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, como no caso de Gideão. Levantava um juiz para liderar o povo e expulsar aqueles que os estavam oprimindo. Estavam naquela situação, não conseguiam cumprir o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não era para que eles vivessem em escravidão. O propósito de Deus era que eles estivessem na terra desfrutando do descanso, desfrutando do melhor de Deus, desfrutando do melhor do Senhor. Pelo fato deles não terem, ou de terem abandonado o Senhor, algo também aconteceu que desastroso, que foi a questão da unidade. Vocês sabem, irmãos, que sem o mover do Espírito entre nós não há unidade. O que nos aglutina, o que nos ajunta, o que nos faz caminhar, embora diferentes, até de pensamento, diferentes de cultura, diferentes de família, o que nos faz caminhar juntos é a presença de Deus. É o Espírito do Senhor. Portanto, se não houver mover do Espírito de Deus na vida da igreja, aqui entre nós seremos simplesmente um grupo de pessoas
pessoas que nos ajuntaremos alguns dias da semana e ficaremos batendo cabeça, cada um querendo fazer a sua própria opinião. Mas quanto ao mover de Deus em nós, quanto ao mover de Deus entre nós, aí então o Espírito Santo vem, nós nos submetemos ao Senhor, o Espírito Santo vem e coloca a vontade dele, e nós nos submetemos à vontade do Senhor. Aí então nós podemos andar em unidade a partir da vontade do Senhor. Você quer andar em unidade? Então procura saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. A situação era tão difícil, o povo vivia numa independência. Era tão difícil que o texto lá de Juízes 17:6 diz assim: cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Não havia mais um propósito, não havia mais um só espírito. Cada um fazia ou vivia da maneira que queria e achava correto. Por incrível que pareça, a igreja dos nossos dias está sofrendo isso. As pessoas dizem assim: ninguém manda na minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Existem até aqueles que não querem se submeter a ninguém. Tem alguns grupos por aí que dizem que estão acolhendo os crentes feridos. Os crentes que foram feridos nas denominações. Os crentes que foram feridos nas igrejas. Se você está sendo ferido nas igrejas, então vem para cá, que nós estamos aqui para te curar. Não, essas pessoas estão dizendo assim. As pessoas estão dizendo assim. Essas pessoas. Aí quando você vai reclamar, aqui na minha igreja eu estou sofrendo isso e isso, mas não, vem cá que eu vou te levar para um lugar que eles vão te aceitar do jeito que você é. Se você está sofrendo na tua igreja, o pastor está te pressionando que você gerar, o líder está lá no teu calcanhar falando que você tem que responder, então isso não é de Deus não, você tem que ser livre. Vem para a minha igreja, que na minha igreja não tem esse tipo de pressão não, você vai fazer do jeito que você quer. Você vai andar da maneira que você quer. É isso que está acontecendo. Eu meditando nessas coisas, chego à conclusão que esse tipo de pessoa, geralmente são pessoas que não se submetem a ninguém. São pessoas que querem andar do jeito que querem. Não aceitam liderança. Começa a fazer um levantamento da vida dessas pessoas, você vê que lá começa na casa deles. Não reconhece a autoridade de pai, a autoridade de mãe, não reconhece a autoridade de ninguém. E quando chega na vida da igreja é a mesma coisa. Você tem sempre que, como diz lá na Bahia, ficar carregando água na peneira do sujeito. Já tentou carregar água na peneira aqui? Já conseguiu carregar água na peneira aqui? Me ajuda. Me ajuda. Bom. Jesus, amado, já estou um pé aqui. Muito bem. Então a história do carregar água na peneira. Você tem que fazer de tudo para o cidadão. E se você falou alguma palavra que o contrariou, ainda existem os teólogos de plantão na internet para falar contra tudo e contra todos, pessoas insatisfeitas, pessoas que não se submetem a ninguém, e simplesmente começam a arrastar este ou aquele. Existem muitos grupos aí que estão vivendo o Evangelho. Diz que estão vivendo o Evangelho. Mas o que está acontecendo? Cada um procura o grupo que lhe convém. Cada um vai para onde quer. Era assim que estava lá. Os irmãos verem o cúmulo no livro de Juízes, não me lembro agora o capítulo que ele é anotado, que um levita simplesmente sabe que os levitas foram levantados para uma função, uma finalidade lá no Antigo Testamento, lá no templo. Acho que o levita pegou, vamos dizer assim, nos tempos atuais, botou a mochila nas costas, vestiu uma calça jeans e saiu andando por aí. Eu vou para onde eu quero, vou para onde eu quiser. E chegou a determinado lugar, alguém perguntou: onde é que você vai? Eu estou andando aí sem rumo. Estou andando sem rumo. Faz o seguinte, vem para minha casa. Vem para minha casa e ser meu sacerdote. Seja o meu sacerdote. E depois, no final de cada ano, eu vou te dar X dinheiro.
dinheiro na mão. A situação naquela época era essa, irmãos. As pessoas perderam o rumo. Perderam o rumo. O levita que deveria estar no seu devido lugar, no capítulo 17. O levita que deveria estar fazendo aquilo para o qual ele existia, simplesmente a situação espiritual era tão grande que os levitas estavam sendo deixados à mercê, o povo não estava dizimando, não estava contribuindo e favorecia esse tipo de comportamento. Hoje em dia não é diferente. Não é diferente. As pessoas estão agindo dessa forma. Mas quero dizer para os irmãos que nós temos rumo. Diga, nós temos rumo. Nós temos rumo. Diga, nós temos direção. Nós temos direção. Então nós temos que fazer não é aquilo que achamos certo ou errado. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém. O certo e o errado para nós não vale. O que vale é a vontade de Deus. Eu busco a vontade de Deus em oração e na sua palavra. Né? Essa falta de unidade, que primeiramente tem que ser entre nós e Deus, gera escravidão. A falta de unidade entre nós e Deus gera escravidão. Porque quando eu não sou só um espírito com o Senhor, quando eu não busco o Senhor em espírito, não adoro o espírito em verdade, muitas coisas da minha alma, muitas situações do meu velho homem começam a me escravizar. E é isso que acontece na vida de muitos. E quero deixar claro para os irmãos que a primeira unidade que nós temos que ter é com o Senhor. É ser um com Deus. Né? Amém. Eu preciso primeiramente ser um com o Senhor. Então, se há alguma coisa na sua vida ou na minha vida que está nos escravizando, é porque nós estamos vivendo numa independência. Uma independência de Deus. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Vou à igreja hoje, vou à reunião da igreja hoje. Vou perto da igreja, me reunir como igreja com os irmãos. Mas eu quero ouvir uma palavra para falar isso aqui. Porque se Deus fala assim, houver uma palavra diferente, não é para mim. Não é para mim. Aí alguns dizem, se fulano de tal tivesse aqui, essa palavra para ele. Essa palavra para ela, essa palavra para ele. Então, quando nós estamos fora desta comunhão com Deus, desta unidade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, sabe de uma coisa? A escravidão virá. O que está te escravizando? As coisas só nos escravizam, o pecado só nos escraviza quando nós queremos andar independentes. E às vezes essa independência não é uma independência total, que eu me entreguei à independência totalmente. Basta uma área da nossa vida. Basta uma área da nossa vida, nós queremos independência. Andar do jeito que queremos naquela área. Agora eu pergunto, o que Deus pediu para você que você tem que deixar? O que Deus pediu para você que você tem que largar? O que é? Você continua marretando na situação e achando que não é assim. Muito bem. O povo se afastou, ficou escravo, porque faltou unidade. Mas Deus é um Deus de soluções. Diga, Deus é um Deus de soluções. Deus é um Deus de soluções. E Ele tem uma solução. Ele tem uma solução. Para o meu problema. Diga para o irmão, para o seu problema. Então, quando o povo se viu apertado pelos midianitas, quando o povo se viu apertado, a primeira coisa que eles fizeram, capítulo 6, versículo 7 de Juízes. Capítulo 6, versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas,
Verso 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Deus repreende o povo, mas ao mesmo tempo promete um livramento. Então a primeira coisa que eu e você temos que clamar, quando estamos em escravidão, a primeira coisa que temos que fazer é clamar. Diga: a primeira coisa que eu tenho que fazer é clamar. Eu te pergunto, você está clamando? Ou você está esperando que a coisa se resolva por si só? Está clamando, está pedindo, está diante do Senhor, mas eu quero dizer uma coisa: não será na hora que você imagina, tá? Vai ser na hora que o Senhor determinou, quando Ele atingiu o propósito, você passou por todo aquele processo, aí as coisas acontecerão. Aleluia. Segundo ponto, Deus levantou um líder. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Deus sempre levanta pessoas para estar junto a nós, para falar na nossa vida. Tem pessoas que não querem que os outros falem na vida dele. Ele se acha senhor, se acha absoluto, se acha o dono da roça da mandioca, se acha o cara, a mulher, e não quer que ninguém fale. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus não vai enviar um anjo do céu para tocar em você. Ele vai usar alguém de carne e osso que está do teu lado. Amém. É esse que Deus vai te usar. E não fica preocupado com a embalagem, não. Recebe o pacote. Recebe a palavra. Não fica preocupado com o vaso. Recebe o conteúdo. Talvez seja até alguém que você não vai muito com a cara. Talvez seja alguém que você não se afina muito, mas esteja afinado com o Espírito Santo, porque Deus vai falar com você. Deus vai levantar alguém para falar com você que você não imagina. Alguém que você não espera. Não é que vai estender o dedo no teu rosto e no teu nariz e vai dizer isso, aquilo, não. E se porventura o fizer, ouça. Deus sempre levanta alguém. Alguns assim: eu não obedeço o homem. Só Deus falando na minha vida. Eu não obedeço o homem. Mas quem falou para obedecer o homem? Nós temos que ouvir a voz de Deus através dos homens, né? Então Deus vai levantar alguém. Talvez o seu marido, Deus vai levantar para falar com você. Talvez a sua esposa, Deus vai levantar para falar com você. Talvez o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. O que você precisa é estar atento a isso. Vocês lembram que semana passada eu preguei aqui que uma das atitudes que nós temos que ter em 2016 é não avaliar as pessoas segundo a carne. É isso? Não avaliar as pessoas segundo a carne, olhar para assim: mas tudo, Beatriz, tudo bem falar da minha vida, eu te conheço, nega. Estou avaliando ela segundo a carne. Quem sou eu para avaliar ela segundo a carne? E se Deus quer usá-la, e ponto. Amém. O que eu tenho é que ouvir. Aleluia. E se eu não gostei, eu vou chorar numa cama que é lugar quente. Ok? A cama é lugar quente. Nesse calor, aproveite-se com alguns cobertores, que aí fica uma sala. Então Deus levantou um líder. Versículo 14 do capítulo 6. Então se virou o Senhor para ele e disse: vamos ler o versículo 12 primeiramente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Você quer ser levantado por Deus nesse tempo? Aleluia. Deus vai te levantar. Só que você precisa tomar uma decisão. O que você quer? Deus quer te levantar. Não adianta ficar carregando, né, aquele monte de tralha nas costas. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, deixando de lado todo pecado e todo embaraço, nem todo inferno nos assedia, né? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não fique preocupado. Deixa Deus trabalhar nas suas vidas. Segundo, terceiro ponto, Deus construiu uma equipe para Gideão fazer a obra de libertação. Então Deus levantou um líder e deu uma equipe. Você quer uma equipe? Seja um com Deus. Deus vai te dar uma equipe. Eu estou orando por uma equipe. Houve um tempo que parece que até vai formar uma equipe assim. Não que os líderes que tem não são uma equipe, né? Mas um outro nível. Outro nível. Mas isso em nome de Jesus vai acontecer, né? Eu tenho uma equipe, sim. Os líderes de célula são minha equipe. O discipulador é minha equipe. As irmãs que trabalham com as crianças são minha equipe. Todos são minha equipe. Mas eu estou orando para que o Senhor, dentre os que já existem, levante uma equipe de um nível maior. É isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, o povo clamou e Deus respondeu. Em primeiro lugar, Deus levantou um líder. Segundo lugar, terceiro lugar, Deus construiu uma equipe. Quarto lugar, Deus deu uma estratégia. A situação era muito difícil, mas Deus deu a estratégia. Eles estavam lá, eram 135 mil para acabar com a nação. Para alguns, uma estratégia louca, mas quando Deus está no controle, pode deixar. Eu costumo dizer, alguém diz assim, mas eu queria ter um emprego assim. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando Deus está no negócio, você faz fortuna vendendo prego enferrujado. Você entendeu? Você não precisa de ouro em pó, não. Você precisa só da bênção de Deus sobre a sua vida. Diga, eu só preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. O resto acontece. Amém? Você tem uma área na sua vida que está escravizada? O roteiro da libertação é essa. Clame a Deus. Aceite o desafio. Decida-se. Esteja pronto para trabalhar em equipe. Porque muitas pessoas não querem trabalhar em equipe. Sabe por quê? Porque ela se basta. Acha que se basta. Por isso não quer trabalhar em equipe. Não quer ninguém mandando nela. Mas aqui não é uma questão de mandar. É uma questão de, primeiramente, nós estarmos submissos ao Senhor. E a partir daí, fazemos aquilo que Deus quer. Vamos caminhar aqui. Eu sei que eu ia falar um pouco, mas infelizmente eu ia falar mais. Deus vai te dar uma estratégia. Diga, Deus vai me dar uma estratégia. Deus vai me dar uma estratégia. Diga, na minha célula. Deus vai me dar uma estratégia. Deus vai me dar uma estratégia. Aleluia. É isso que vai acontecer. Deus vai me dar uma estratégia do rincão. Deus vai dar uma estratégia para o Pantanal. Deus vai dar uma estratégia para as crianças. Deus vai dar uma estratégia para os adolescentes. Deus vai dar uma estratégia para os adultos. Deus vai dar uma estratégia para os jovens. Aleluia. Mas para isso nós precisamos ser um com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então aí Deus começou a construir uma equipe. O exército era muito numeroso. O problema, na realidade, não era o grande exército de Davi. O problema era bem outro. O
problema era outro. Sabe por que o exército? Imagina porque o exército estava lá. O exército estava lá para invadir porque havia um problema. Então precisava resolver o problema para depois vencer o exército. Colocar o exército em fuga. E qual era o problema? A questão da falta de unidade. O retorno ao Senhor. O retorno a Deus. O exército era só um detalhe. E Deus queria fazer uma grande obra. Então Gideão aceitou o desafio. Você está disposto a aceitar o desafio de ser líder de célula esse ano? Amém mesmo, de verdadeinha assim, verdadeira. Não só aquela emoção, mas você está disposto mesmo a aceitar o desafio. Então, Gideão aceitou o desafio e saiu convocando o povo, saiu convocando todo mundo. Amém? Saiu convocando. Gente, vamos para a guerra. Vamos para a guerra. E naquele dia se uniram a ele 32 mil pessoas, 32 mil homens. Deus olhou para aquele negócio. Mesmo com 32 mil homens, a luta era desigual. Era 1 para 4. 1 para 4, a luta era desigual. Deus poderia ali, lógico, fazer um grande milagre com aqueles 32 mil. Mas Deus chega e fala assim: Gideão, tem muita gente nesse negócio. Deus falou: mas espera aí, 135 mil. Nós somos 32 mil. E o Senhor acabou de falar que há muita gente que está comigo. Às vezes, gente, nós estamos querendo multidão para fazer a obra de Deus. Quantos Deus tem entregue para você fazer a obra? Para você liderar? Começa com poucos. Deus parte do micro para o macro. Deus nunca parte do grande para o pequeno, porque a glória tem que ser dele sempre. Sempre. Sempre, sempre. Por isso que Deus faz dessa forma. Porque senão nós pensaremos que a glória é nossa. Não, eu consegui, eu fiz. Eu fiz. Gideão tem muita gente aí. Muita gente. Vamos fazer uma seleção. Primeiro, você não vai fazer nada, você só vai falar assim para eles: ó, quem é medroso, quem é tímido, já pode voltar. Já pode voltar. Porque você sabe que tem muitas pessoas que vêm na base do oba-oba. E Deus sabe muito bem quem está na base do oba-oba. Quem só quer, no final das contas, dizer assim: ah, aconteceu, é porque eu estava junto. Quer a glória também. Ele não quer ralar, não quer orar, não quer jejuar. Hã? É como a nossa igreja, como a visão, né? A célula e tudo mais. Não, a igreja cresceu, é aqueles que ficam em cima do muro assim, né? Não deu certo, eu pulo fora. Eu não estou nesse negócio, não. Estou aí que se liga. Se deu certo, opa, é porque eu estava junto. Estou junto também. Mas Deus começou um trabalho de depuração desses 32 mil. Quantos foram embora? 22 mil foram embora, ficaram somente 10 mil. Aí Gideão deve ter enlouquecido. Imagina. Aleluia. Deus quer quantidade? Quer. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, uma multidão, miríades e miríades de toda tribo, língua e nação se ajuntarão diante do Cordeiro, lá nas mãos dando glórias ao Cordeiro. Haverá uma multidão. Mas a obra de Deus aqui na terra muitas vezes é feita por pouca gente, por aqueles poucos que estão envolvidos, que têm compromisso primeiro com o Senhor, que buscam o Senhor, e o Espírito Santo faz arder algo profundo no seu coração. Que Deus mostra algo que a maioria não vê, que a maioria não contempla. Quando você fala, menino, você bebeu? O que foi que você fez? Você teve pesadelo essa noite para falar um negócio desse? Não, eu creio que lá naquele lugar onde eu estou acontecerá coisas poderosas. Coisas poderosas acontecerão. Mas é isso mesmo? Sabe por que essa pessoa fala desse jeito? Porque ela tem uma unidade com o Senhor. Porque ela busca Deus.
A segunda depuração. Gideão, tem muita gente. Leva o povo a beber água. Pronto. Mandou os times. E agora manda eu levar o povo para beber água. Você vai levar o povo para beber água. Porque aqueles que se ajoelharem e pegar água e levar a boca, você põe do lado. Aqueles que se ajoelharem e beber como o cão bebe, você põe do outro lado. E aqueles que beberam água levando a mão à boca, foram quantos? 300. O Senhor disse para Gideão: é com esse daí que você vai livrar o povo, que você vai livrar a nação. Esses que dobraram seus joelhos para beber água e levaram água à boca, significa que eles estavam focados. Levando a mão à boca e olhando. Olhando. Os que lamberam como cão, estavam nem aí. De repente podia ver alguém botar o pescoço e acabar tudo. Irmãos, nós precisamos ter certos qual é a nossa identidade. O Senhor diz assim: aqueles que lamberem água como cão. Nós não somos cães, nós somos filhos de Deus. Amém. Nós temos uma identidade, né? Então você tem que estar seguro qual é a sua identidade. Diga: a minha identidade. A minha identidade. É filho de Deus. É filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Esta é a minha identidade. Esta é a minha identidade. E Satanás tem atacado muito a nossa identidade, para que nós não saibamos ou que nós não nos firmemos na realidade de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Amém. 300 pessoas em unidade. Primeiramente com o Senhor. E depois com o líder. Que estrago não fizeram. E depois o Senhor diz: eu ainda pensei, bom, agora Deus vai pelo menos dar uma espadinha na nossa mão, né? O Senhor vai nos dar pelo menos uma espadinha. Mas o Senhor fala: não, Gideão. Você vai dar para eles cântaros, potes, uma tocha e uma trombeta. 300 homens lutar contra 135 mil com um cântaro, uma tocha e uma trombeta. Como diz aí alguém na televisão: loucura, loucura, loucura. Agora pronto. Mas como a estratégia é de Deus, não se preocupe. Como é Deus que fala, não tenha preocupação alguma, porque Ele é responsável por aquilo que Ele fala. O que Ele te prometeu? Ele. Não se preocupe. No tempo certo as coisas acontecem. No momento certo tudo se resolve. Mas o que você precisa continuar é em unidade dele. O Senhor restaurou a unidade naqueles 300 e os levou então àquela guerra. Você quer uma equipe? Diga: eu quero uma equipe. Eu quero uma equipe. Então a sua equipe é o Senhor que vai escolher. Amém. Assim como Ele escolheu os 300 para Gideão, Deus vai escolher a sua equipe, vai escolher a minha equipe. Amém. A equipe que você precisa para ser vencedor, vitorioso lá na sua célula, conquistar vidas lá. Não importa, Deus vai te dar uma equipe, não sei quantos serão, mas Ele vai te dar. Aleluia. E você vai frutificar em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos colocar pessoas por preferências, colocar pessoas por isso e por aquilo. É lógico que todos nós temos que ter uma visão ampla, uma visão acurada, para ver, para perceber, temos que ter essa percepção do Espírito de ver aquelas pessoas que elas têm, que elas podem se tornar líderes no futuro. Todavia, essa percepção tem que vir do Senhor. É o Senhor quem vai te dirigir. Não é só: eu vou colocar fulano porque me ajuda, faz isso, faz aquilo, porque é parente, porque eu conheci um determinado irmão, já contei essa história aqui, a igreja que eu pastorei por aí. Lembra a história que eu contei do irmão que me levava em casa
quarta-feira ele me levou para casa. E nos vai-vens lá, na estrada do Pêssego, né? Hoje já tem Pêssego, Nova Trabalhadores. Terminava no sobe e desce dos viadutos da Pêssego, ele olhou para mim e falou assim: e aí, irmão? Você não vai falar nada, não? Parecia nos últimos minutos, 5 minutos, sei lá. Parecia uma eternidade tentando descobrir o que ele queria dizer. Falar o quê, irmão? Leva o irmão para casa, leva o irmão, o irmão. Cara, entendi. Entendi, não. Não tem nada para falar para o irmão, não. Não tem nada para falar. Então, a partir daquele dia acabou, né? Acabou. Acabou minha bênção. Acabou minha bênção a partir daquele dia. Então nós podemos, por sentimentos, por preferências, por amizade, por isso ou por aquilo, escolher pessoas para fazer parte da nossa equipe. Mas eu quero dizer que é o Senhor que escolhe. É o Senhor, é Ele que é o Senhor da obra. Muito bem, estratégia da vitória. A vitória que Deus deu a Gideão torna-se bem clara. Que a estratégia, a base da estratégia é ter pessoas em unidade. Eu ainda não estabeleci, infelizmente, o alvo para esse semestre, para esse ano. Mesmo os líderes disseram que tem que estabelecer o alvo para esse semestre. Você precisa estabelecer esse alvo. Esse alvo tem que ser na direção do Senhor. Você vai orar, ouvindo líder de célula, você vai orar e vai estabelecer o alvo para a sua célula, para esse semestre. Para esse semestre. Mas, se este alvo não for estabelecido com base numa unidade, ele não acontecerá. Não acontecerá. Porque você não pode fazer as coisas acontecerem sozinho. Eu também não posso. Aleluia. As coisas de Deus são simples. Diga, as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são simples. Deus então disse para Gideão: coloca 300 de um lado, 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro. E você vai gritar pelo Senhor, espada do Senhor por Gideão. Pelo Senhor por Gideão. E todo mundo vai quebrar os cântaros e você vai verificar o que vai acontecer. Coisa simples. As coisas de Deus são simples. O Evangelho é simples. Se colocaram estrategicamente, e quando tocou as trombetas, quando quebrou os cântaros, quebraram os cântaros e tocaram as trombetas, os irmãos já sabem o que aconteceu. Os camaradas eram altas horas da noite, tudo escuro, não tinha iluminação como aqui, né? E eles viram aqui, né? 100 de um lado, 100 do outro, e agora estamos sendo invadidos e um arranca a espada e, no escuro. O que levantou na frente, tome uma cara na barriga. O que se levantou na frente, você é meu inimigo, e não matou o outro. Dos midianitas, o povo de Israel não precisou fazer nada. Não precisou nem de cortar a unha. Não precisou. Porque quando a estratégia de Deus, tudo funciona. Quando estamos em unidade, tudo funciona. Meus irmãos, nós precisamos disso. Nossa primeira unidade com o Senhor. Porque nós queremos levar a cabo o propósito de Deus em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos entrar no caminho da unidade, primeiramente com o Senhor. Você está buscando o Senhor, está orando o Senhor.
Deus precisa de pessoas dispostas, que estejam realmente dispostas a cumprir o propósito do Senhor, o propósito de Deus. Então, esse semestre será um semestre que nós falaremos muito de unidade. E nós vamos crescer. Diga, nós cresceremos. Nós cresceremos. Diga de novo, nós cresceremos. Nós cresceremos. Porque andaremos. Porque andaremos. Unidade com o Senhor. Em unidade com o Senhor. Unidade uns com os outros. Unidade uns com os outros. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós temos muito para dizer aqui ainda, mas o tempo já foi. Talvez você se ache uma pessoa que não tem muita habilidade. Mas eu quero dizer que Deus não está procurando simplesmente pessoas habilidosas. Deus está procurando pessoas dispostas. Dispostas. Aqueles que querem se tornar um com Ele. Aleluia. Pessoas dispostas a que fazem história. Pessoas dispostas a pagar o preço é que fazem história. Podíamos falar aqui de muitos homens de pouca cultura, mas que estavam dispostos a pagar o preço e, evidentemente, fizeram história na vida da igreja. Você está disposto a isso para estar em igreja? O que está te escravizando? O que tem te impedido de caminhar? O que está te escravizando? O que o diabo tem usado para escravizar a sua vida? Deus tem levantado alguém para te ajudar. Um líder para te ajudar. Alguém para caminhar junto com você. Então não viva uma vida de escravidão. O principal que caminha com você é o Espírito Santo de Deus. Ele é o principal. E neste momento você vai fechar os seus olhos e vai dizer para o Senhor o que ele está te escravizando. Porque você quer andar em unidade com o Senhor. Oh Espírito Santo do Senhor, vem mover neste lugar. Espírito Santo do Senhor, Espírito do Senhor. Aleluia. Oh Espírito do Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Talvez você não consiga discernir agora, mas você vai pedir: Senhor, o que escraviza a minha vida? Eu não estou entendendo. Você pode dizer: eu não estou entendendo. Não estou conseguindo discernir, compreender o que pode estar escravizando a minha vida. Talvez não seja um pecado assim tão hediondo, tão feio. Mas pode ser uma simples coisa. A Bíblia diz que nós não podemos ser escravos de nada. Nós temos que ser escravos de Cristo. Senhor, nos mostra o que nos escraviza. Para que nós possamos, para que banamos estas coisas das nossas vidas. Para que andemos em unidade com o Senhor. Andemos em unidade com a Tua Palavra. Como igreja, Senhor, em nome de Jesus. E o Teu nome glorificado na vida do Teu povo, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Oh Espírito Santo do Senhor, vem agir em nossas vidas. Vem agir em nossos corações. Vem agir, Senhor. E mostrar para nós, Senhor, para que nós confessemos diante de Ti, para que rejeitemos essas coisas e façamos a Tua vontade, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.